Formada primeiramente em arquitetura, Tânia Gaidard abraçou a carreira de atriz, chegando então ao mundo da locução e da dublagem, onde emprestou sua voz para personagens consagradas como a Bulma de Dragon Ball e a Chun-Li de Street Fighter. Ela é a primeira convidada do nosso J-Box Entrevista. Confere esse papo. Então, Tânia, quando a gente pensou em fazer esse programa, o primeiro nome que a gente pensou foi o seu, por causa dessa relação que você tem muito próxima com os fãs e tal. Como é isso? Em algum momento enche um saco um fã chegar de direto em você? Não, é porque eu gosto, tanto acho que você me achou disponível e chamou porque eu gosto mesmo de estar perto. O que enche, não, eu infelizmente não tenho essa de estar na rua e ser muito reconhecida. Eventualmente é, e quando é, eu quase corro atrás para oferecer, não autógrafo, que eu tenho preguiça, mas foto e tal. É que no Face, às vezes, é muita gente com coisas muito chatas. Por exemplo, tem 1 milhão de coisas legais e 100 chatas, só que 100 coisas chatas já cansam. E é por isso, aí eu reclamava mais, xingava mais, hoje eu bloqueio, eu paro de... né? Porque tem coisa absurdamente chata, mas, no geral, eu adoro, eu só tô nessas, porque é uma coisa que me diverte, eu faço pela diversão. Não seria outra coisa, não ganho mais dinheiro com isso, não. É para me divertir mesmo. Em 99, você começou a fazer o Dragon Ball Z. Tem alguém em casa? Oi, como vão? É Bulma. Me disseram para vir visitar vocês e eu vim. Bulma, fazia tempo que não a víamos. Essa casa não mudou nada, continua a mesma. Naquela época, já tinham passado para vocês a dimensão que era aquela série, que ia durar bastante, que era um sucesso no mundo todo? Não, a gente não sabia. Lembre que em 99 a internet era muito precária. Eu lembro que eu estava subindo a rampa da Álamo, aí estava a Angélica Santos, ela estava lá no alto da rampa e falou: Tânia, você vai fazer uma personagem num desenho japonês que chegou aí. O desenho tem o nome em espanhol aqui, Dragon Ball Z. Porque o nome em espanhol Z é Z. Aí tá, era isso que eu sabia. E não se sabia muita coisa. Parece que vai fazer sucesso, mas era tudo parece, não se sabia. E também as coisas, quando chegam para dublar, é num ritmo muito alucinante. Hoje, os poucos que têm interesse, o diretor, ou um entre 1000 atores, né, dubladores, pesquisam, mas normalmente não se pesquisa. Você chega no estúdio, grava o que tiver. Eu lembro que uma exceção, na época de pré-internet, assim, de ter tudo, foi a Gundam Wing, que nem é tão famoso, mas a Denise Reis, ela pesquisava, ela imprimia, levava coisas de livros para a gente, explicava a personagem. Então, quando eu fiz a Dora de Catalônia, eu sabia quem eu estava fazendo. Ela chorou no fim, e eu sabia, foi a primeira personagem de desenho japonês, que na época, depois a gente começou a falar anime, a gente se sacava o que estava acontecendo e se emocionava. Mas eu sou exceção. Por quê? Porque eu dublo muito pouco, eu tenho muito tempo, eu gosto de pesquisar. Mas a dublagem, apesar de que teria que ser uma arte, é uma indústria. Então, a gente trabalha como gente de fábrica trabalha. É produção. Aí você me perguntou se tinha dimensão. Não chegou a nós. Se chegou alguém, não nos informaram. Mas que também não se sabia. Imagina, quer saber que em 99, em 2015, eu estava aqui me preparando para o filme Já para os cinemas. Segundo filme, não. Bom, se eu não me engano, a sua primeira personagem no anime foi a Chun-Li. Oi, acertou. Prazer em conhecê-los. O meu nome é Chun-Li. Foi 1995. Foi a primeira vez que eu dei entrevista e foi para o Marcelo Del Greco, que já era herói na época, né? Existia o Cavaleiros do Zodíaco antes, que era assim, que tinha fama. E eu nunca fui chamada para nada, para ponta nenhuma, para nada disso. E esse pessoal já estava começando a ser chamado em eventos, a mostrar cara em coisas muito esporádicas que aconteciam só em São Paulo. Aí Nelson Machado, dublador do Kiko, me chamou para fazer a Chun-Li e eu, de repente, comecei a fazer parte dessa turma do pessoal dos animes na época. Então, tinha um elenco de cavaleiros e eu junto. Porque eu não lembro de Vigiane, do Serginho Moreno, Irene, era uma coisa minha, assim, eu lembro dos primórdios, né? Eu comecei a estar dentro dessa turma que era reconhecida já pelo pessoal por ter um trabalho. E aí que eu comecei a ver a dimensão do público dos desenhos japoneses. Esse primeiro contato com uma produção japonesa, você não achou meio estranho? Sabe que eu não lembro como era o Street Fighter. Eu acho que era japonês. Nada é estranho. Tinha uma série americana, depois a série japonesa. A gente fez o filme com o Van Damme, a gente fez a série toda
em japonês, depois fez aquela americana esquisitinha. Aí, por problemas com o estúdio Master Sound, que tinha feito uma bagunça, e daí não é que eu me recusei, e isso é uma coisa que sempre ficou folclore. Não, eu não me recusei a fazer o longa de Street Fighter. Eu não soube que o que ia ser gravado lá era o longa de Street Fighter. Tânia, você não trabalha na Master Sound, né? Tá, só para saber. E aí, quando eu vi, foi longa para o cinema com outra voz. E eu fiquei sabendo, como não tinha internet, como tinha essa fofocaiada que tem hoje, eu fiquei sabendo, como muitas outras coisas, eu só fiquei sabendo muito tempo depois. Mas nem foi por mal, é porque as pessoas se desentendem com os estúdios. E isso é normal. Até hoje, tem os casos de Dragon Ball que vai numa coisa, vai no... Todo mundo tem os estúdios de preferência e existe isso. A gente está falando sobre se era estranho dublar em japonês. Não era. A gente, quando dubla, nada é muito estranho. É mais difícil, claro. Se ouvir um inglês, um espanhol, um italiano que você saca, é uma coisa. Japonês é agora... estranhou? Não, nada é. Tem cada produção louca que a gente faz... Falando em estranhar, A Lenda do Demônio. Você lembra de ter feito esse filme? Essa eu estranho. Eu lembro do dia que eu estava no estúdio, era o Guilherme Lopes dirigindo. Ele falou, gente, chegou um desenho muito louco, mas vai passar na Band. TV aberta, os caras tão loucos. Não existia, a gente não sabia o que era hentai, não tinha noção. E, de repente, tinha gemido, a minha era estuprada, ela tinha um monstrão. Falei, gente, mas a gente dava risada, porque o Guilherme também falava muita besteira. Eu sempre fui de falar muita besteira. Eu, Nelson Machado, o Guilherme também. Nessa época, eu não lembro se a gente dublava junto ou separado. Muitas coisas de antigamente a gente dublava juntos no estúdio. E hoje, já há muitos e muitos anos, cada um dubla entre si. Parece que tinha mais gente, teve uma risadaria aí para dublar esse negócio. Mas eu lembro do Guilherme falando, um desenho muito louco, eu não estou entendendo. Mas faz, porque imagina, todos adultos. Você acha que a gente se assusta com cenas de sexo ou com cenas de... Não, a gente faz. Até coisa para a igreja eu já fiz. E eu prefiro fazer de sexo. Tem que ser versátil, né, também. Bom, Cavaleiros do Zodíaco foi um marco na dublagem, porque foi o primeiro momento que os fãs começaram a ir atrás do dublador, saber quem eram aquelas vozes, quem estava por trás daquelas vozes. E nesses anos todos você não tinha feito nenhum personagem em Cavaleiros do Zodíaco. Foi a Paradox a primeira. Olá, criança de dragão. Eu sou a Amazônia de Gêmeos, guardiã da Casa de Gêmeos. Mestre do amor e do destino. Meu nome é Paradox. Como foi fazer parte desse universo que tem tantos fãs e você ainda não estava lá? Como grande parte das coisas na minha carreira, só rolou a Paradox porque eu sou muito metida e porque eu falo quando eu quero alguma coisa. Eu sou metida no sentido de me colocar e de mostrar que eu sou afim. Paradox foi assim, alguém em algum momento, há muito tempo, falou, Tânia, vai entrar no Ômega Paradox, que a sua cara, ela é assim, tá bom. Aí veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, tá, e ficava na minha cabeça e ia passando. Um belo dia, que daí já foi chegando a hora, me mandaram um vídeo. Cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei apaixonada, fiquei de verdade. E, para ser mais sincera ainda, eu nunca tinha assistido Cavaleiros do Zodíaco. Eu não assisto. A dubladora fala, meu broxa aí, não joga. Não joga o game que faz a voz e não joga. Não assiste anime. Não, eu gosto de outras coisas. Eu gosto de anime à medida em que é meu trabalho, eu pesquiso aqueles, eu me envolvo. Ex-Holic, eu sou apaixonada pelo anime. Apaixonada. Full Metal, eu gosto, não sei toda a história, mas Ex-Holic eu assisti antes, eu ia preparadíssima. Dragon Ball, eu sei alguma coisa, mas não que eu assista. Bom, voltando, eu nunca tinha assistido Cavaleiros. Quando eu vi a Paradox, porque a mulher era um pouco como todo mundo, eu falo que eu sou como ela. Todo mundo tem um lado de amor, um lado de ódio, um lado bom, um lado ruim, que se você vai reprimir uma coisa, ela não tem porquê, ela bota para fora, e ela é maluca, ela tem o papo da infância. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero, e se a molecada está querendo, vamos ver o que a gente faz. Nesses dias, eu vi que um cara eu já tinha uma torcida grande, porque eu não sabia de onde vinha, alguém andou fazendo campanha, e eu na minha, e alguém estava querendo uma dubladora que eu não lembro quem era, do Rio. Você lembra quem era uma que estava na parada aí? Não lembro. Na edição a gente vai mostrar quem é. Mostra aí na edição. Foi o seguinte, colocaram a voz de uma novela dela, dando os berros na imagem da Paradox. Eu falei, essa mulher provavelmente nunca fez desenho japonês, porque no Rio até então mal se fazia desenho japonês. Acho que tem Yu Yu, né? Não sei o que, essas coisas lá.
Mas não, é uma tradição de São Paulo. O Rio faz Disney, tralalá, São Paulo faz anime. Era meio que assim. E daí eu falei, a mulher não está nem aí, não está nem querendo, não vai se envolver, eu já estou apaixonada, é minha. O que eu fiz? Eu falei, se tem com a voz dela, vai ter com a minha, mas com a minha fazendo. Eu fiz sem altas técnicas, peguei lá de pura paixão, assim, de puro impulso, um videozinho com a legenda e só abaixei o som. E fiz em cima. E botei na internet. E teve muitos likes, e teve muita gente que compartilhou. E formou-se uma campanha. Ia passando o tempo, e eu marcava o nome assim, marcava Hermes, Ódia, do Brasil, e eles nunca curtiam quando eu marcava o nome. Eles falavam, ai meu Deus, o que está acontecendo? Lembro que um dia eu morava a algumas ruas daqui, estava na lanchonete da esquina, eu liguei e falei, Hermes, está chegando, fui informada que já vai ser, já está no episódio 29, a Paradox entra no 31. Eu vou fazer a Paradox? Ele falou, Tânia, e quem mais poderia ser? Falei, meu, por que já não me avisaram antes? Né? Aí, o dia que eu fui lá gravar, nervosa, feliz, aí ele foi primeiro a divulgar, botou no Twitter assim, a voz do povo é a voz de Deus, Tânia Gaidard, vai fazer a Paradox. Essa mulher me fez chorar, foram 2 dias, ela só entra no 31 e no 33. Porém, Hermes Baroli, meus parabéns, tudo para você, porque a tua direção é primorosa. O que esse menino faz com a dublagem? Eu cheguei no estúdio, eu tinha já uma ideia formada para a voz da Paradox do amor, essa coisa, e a do ódio. Ele me fez melhorar. Quem assistiu o videozinho que eu fiz e quem assistiu que foi lá de verdade, tá assim, foi coisa da direção. E daí, a respiração, o jeito de dar uma risada sutil. Eu lembro que ele parou e falou, não, vamos refazer essa risada. Isso não existe em direção de dublagem. Isso nos primórdios, Marcelo Campos fazia uma coisa ou outra que te dava uma direção. Aguentem ou não, encarem. Dublagem pá. Se você faz uma coisa horrível, passou muito, o diretor volta. Um ou outro diretor primoroso hoje em dia, que nem assim, Alessandra Araújo pega no pé, ou Vacari, umas coisas. Mas diretores em dublagem estão lá para ver o sincro. Quer dizer, estou falando por mim. Eu já sou atriz há 22 anos que eu dublo, há 20 e pouquinhos que eu sou atriz. Todo mundo tem que ser ator. Mas você tem que ser rápido e tem que fazer. Eu não sou das mais rápidas. O que eu fico nervosa é assim, alguém imaginar que vai ter um diretor passo a passo, como o Hermes fez. O Hermes foi maravilhoso. A Paradox é isso, é esse primor. E entre todas as personagens da minha vida, ela é entre as mais queridas. E quando alguém fala para doida, não, é para diva, para Deus. Ela é magnífica e eu me identifico com ela. Isso foi diferente. Não estou falando mal de todos os diretores, não estou falando mal da dublagem, estou falando assim, é um processo industrial onde uma luzinha ou outra de um processo artístico acontece. Daí, opa, o que está acontecendo? Bom, Paradox lembra Taradox. Lembrou o quê? A Taradox, qual é a relação dela com você? Existe um quê de Tânia Gaidard ali mesmo ou não? Não, nenhum. Taradox é o nome de uma personagem de um programa que eu tinha na internet. Na verdade, se eu tinha, tem, porque está lá, existe. Eu só não tenho muita vontade de continuar, apesar que eu tenho material para 2... Toma muito tempo, né? A Taradox é uma personagem fictícia, porque a Paradox de Gêmeos, que me deixou apaixonada, Paradox, junto com Tânia, deu esse nome Taradox, que não tem nada a ver com sacanagem. Tanto que, olha, essa linda caneca que eu ganhei do pessoal de Belém do Pará, quando eu estava com ela, eu tive a ideia de fazer o programa, tanto que eu botei um chazinho aqui, que eles dizem que é o chá de Taradox, que não acontece nada. No começo do programa, eu tomava esse chá, a Taradox, né, a dona Taradox, tomava esse chá e dava coisas, ela mudava, o que quer que estivesse acontecendo, acontecia uma coisa estranha. Depois, no decorrer do programa, como ele era baseado em perguntas de fãs, e fãs só perguntam sacanagem, ela foi tomando e sempre rolava sacanagem. E sempre dava uma coisa, que é uma bobeira, porque não existe no mundo um chá que a pessoa tome. Vou parar um pouco entre. Toma um golinho aí, se quiser. Chá de Taradox. Então, como ia dizendo, vamos ficar mais à vontade para continuar a entrevista, né, gente? Você parou de dublar mais ou menos em 2006, né? Para trabalhar mais com locução. Eu nunca parei, mas eu diminuí drasticamente. Olha só, em 2005 foi aquele boom do Animax. Eu fiz 382 animes nessa época, fiz. E aí aconteceu de eu começar a prestar serviço para o exterior.
mandando a voz em português do Brasil, geralmente. Eu também faço português de Portugal, italiano, espanhol. Aqui no Brasil faço mais espanhol e inglês. Eu gravo em outras línguas. E é gostoso e tal, só que eu fazia isso em casa e me afastei dos estúdios de dublagem bastante, porque eu faço de madrugada, é um trabalho que eu faço de madrugada, me comunico com os estúdios, tem Canadá, tem Europa, tem Estados Unidos e tal, e com essas eu tive que me afastar. Nunca parei de dublar, mas diminui drasticamente, então eu não me considero dubladora. Virou meio que um bico, uma coisa que eu faço, porque é muito gostoso dublar. Apesar do processo ser aquela correria de ser industrial, mas ainda assim, quando você está fazendo, é gostoso. A gente tem aqui algumas perguntas que os fãs enviaram na fanpage do J-Box. E agora a Tânia vai sortear uma para responder. Gente, vocês sabem que em televisão é tudo combinado, né? Nada é assim. Como aqui não é televisão, esse menino não me deixou ver o que tem aqui. São perguntas dobradinhas, que eu realmente não sei o que é. Vamos ver o que me espera. Não sei verdadeiramente. Gabriel Pereira. Tânia, seus personagens têm timbre e tons diferentes, o que faz toda a diferença e dá toque final para combinar com a história, ou estilo de vida, ou roupas. Agora a pergunta. Como você faz para conseguir criar essas vozes diferentes? Isso é um processo de voz ou gravação no conjunto? Porque seu trabalho, Tânia, é uma fofa emoticon heart. Gente, eu não sei como é que mudar a voz. Eu não sei. Fui, próxima. Vamos lá. Vamos, atenção. Mudando a voz, a gente vai mudando, vai falando, dá vontade. Dublagem, gente, é muito fácil. Sabe por quê? Você vê o que o original fez, é um pouco de imitação. Você só tem que ir na da personagem. Gabriel, esse que é o segredo. Aqui, nós temos Simonelin Manosso. Eu acho que é esse o nome. Na dublagem da Bulma, a Tânia, que sou eu, queria que ela ficasse com Vegeta, Yantia ou algum outro personagem. Eu gostava do Sr. Popo. Próxima. Camilo Cufes Leles Ferreira da Silva. Tânia, sabe aquele anime chamado Jojo no Kimi no Boken? Que personagem que eu não conheço, não quero fazer, nunca fiz, tem raiva de quem faz. Aqui, Daniel Carlos Pereira. Tânia Gaidar, já escreveu meu nome certinho com acento e tudo. Você gostaria de voltar no papel de Yuko de X-Holic? Isso é pergunta boa. Afinal, você dublou somente 13 ou 14 episódios desse grande anime. Daniel, adorei. Eu curti. Você se identificou com a personagem? Ou que é um pouco folgada, que nem a Bulma? Também abraços. Não. Gente, eu me identifiquei pra caralho, não tem nada a ver com a Bulma. A Yuko de X-Holic, ela é maravilhosa, ela é peituda, ela é daquele jeito, ela bebe, enche a cara, acho que ela não fica bêbada, mas ela fica de ressaca. O que ela fala, me dá até um arrepio. Eu estava falando para eles, antes da gente gravar a entrevista, que nessa época já tinha internet, eu sempre ia para Alamo sabendo, eu assistia o episódio antes, eu gostava, eu me identificava. Foi uma que eu fui inteira assim, tipo Yuko, a Paradox, a Bulma, mas por tanto que demora, né? Tá há anos, porque a Bulma é essa fofa, essa coisa. A Chun-Li, por ser a primeira, mas a Yuko tá nas 5 mais. Bom, tem até o Frost do Grand Chase, que não é dublagem, mas que é a voz. Tem algumas, vamos botar aí 7, 8, mas a Yuko, eu me identifiquei. E é claro que eu gostaria de fazer a segunda temporada, que a gente nunca fez. Na época até assisti algumas coisas. Próxima pergunta. Adoro. Linda, peituda. A gente tem aqui, D. Júnior Jun, deve ser. Eu não vou ser sorteado. Não ia precisar fazer só 3, meu filho, estou sorteado. Já que vamos rasgar, só porque... Menina, não pode ter esse pessimismo na vida, ô de Júnior Jun. Sabe? Não pode, porque dá de ser sorteado. Numa dessas, se eu tivesse de mal, eu já rasgava o bagulho. Vou rasgar e vou ler, assim, só para... Entendeu? Não vou ser sorteado, mas gostaria de saber o que você sentiu ao gravar, assim, lá vem merda, cenas de Akemi da lenda... Devia ter rasgado. Da lenda do demônio. Vi esses dias no YouTube e digo que fez uma dublagem maravilhosa que me surpreendeu. Abracei que te surpreendeu na hora que você estava escrevendo, está aqui de mão esquerda, inclusive. Estou bem sabendo que te surpreendeu. Meu filho, você tem idade para ver esses negócios? Sua mãe sabe que você vê esse tipo de coisa? Próxima pergunta. O que eu senti? Você só sente. Mais uma e é a última. É a última. Quem não foi? William Vaz. Uma pessoa que tem vergonha, não é de falar muito, pode se tornar ator dublador? Não só no sentido de se tornar,
mas também para se curar, perder essa vergonha medo. Sabe uma coisa, meu bem? William, grande parte dos atores é muito tímido. E tem atores que continuam tímidos para o resto da vida. Eu não sei nem assim se é uma coisa que desce. Acho que hoje, por causa da idade, das coisas, você vê que não vale a pena ser muito tímido, foi mudando. Mas eu era absurdamente tímida. Tem gente que faz curso de teatro para perder a timidez, mas é claro que se você for tímido e for dublar e tua voz não sair, vai falar assim, solta a voz, solta a voz. Ou você vai interpretar uma coisa e você vê que não é para você. Então, tem duas coisas. O teu limite, né? Você vai superar essa timidez, o curso de teatro, as coisas vão te fazer bem, ou então você vai fazer mal à arte, vai chegar lá um cara tímido que não tem nada a ver com o papo, também saia. Porém, os dois lados, timidez não combina com teatro. Então, um cura o outro cura um, entendeu? Tá dado o recado. Hora do bloco sem nome que imita o Raul Gil trocando chapéu por envelope. Gente, esse bloco eu que vou começar, porque eu tomei o microfone no bom sentido do apresentador e ele falou assim que agora como é que é o Raul Gil? É para que eu tiro o chapéu, só que eu vou tirar outra coisa. Eu vou tirar, não vou dar o microfone para ele. Fala o que eu vou tirar. Eu vou tirar de dentro da camisa dele, ele botou 4 envelopinhos com o quê? Eu vou pegar aqui, tem nomes que eu não sei quais são. Está mais para baixo, gente. São 4. Vou ver se eu tiro o chapéu ou não tiro e se eu falo alguma coisa a respeito ou não. Mostra o nome aí. Para Marcelo Campos, eu tiro o chapéu. Marcelinho Campos está no meu coração. Marcelo Campos começou comigo, meu amigo, meu querido. Puta talento. Hoje ele, assim como eu, está um pouco afastado da dublagem. Vocês ouvem a voz do Marcelinho muito em comerciais. Marcelo, ótimo diretor. Aquela coisa que eu falei do Hermes Baroli, primoroso. Marcelinho também. Marcelinho começou comigo, a gente ficava, esse mês eu fiz 30 horas, eu fiz 40. A gente tinha assim, no começo a gente competia por horas de dublagem. Muito querido, um amigo de vida, assim. Próximo. Sochar outro. Eu quero tirar, vou tirar por baixo agora. Tirei bem por baixo. Próximo nome. Porra, como que eu não ia tirar? Angélica Santos. Gente, Angélica foi aquela que me chamou no alto da rampa da Dragon Ball Z. Angélica, eu só fiz a Bulma por sua causa. Só conheci o Brasil, 17 estados por sua causa. Angélica, obrigada por tudo. Tem mais aqui. Tem mais? Tá difícil de achar aqui. Deixa eu ver. Ui, achei mais um. Atenção, vamos ver se eu tiro ou não. Gente, tá marmelado isso aqui. Wendel Bezerra, você fala assim, de quem você é fã na dublagem? Eu sou fã verdadeiramente dele. Pelo trabalho dele, pela dedicação. E hoje tem o estúdio, tudo. E pela voz, do jeito... Eu conheci ele... Deixa eu tirar a Marcelinha daqui, tá? Que acho que não está curtindo muito a mim, ficar aqui não é a praia. Mas, Wendel, você sabe que eu adoro você, adoro o teu trabalho. E é uma energia muito legal. E chegou num posto, assim, em relação aos fãs, em relação ao papel dele na dublagem, que é onde ele merece. Tem mais um? Tem um último aqui. Peraí. Tá Opa. Estou achando aqui como é que é. Achando o microfone aqui. Gente, atenção, não sei se eu vou, se eu não vou. Ai, o pessoal tá tudo de sacanagem comigo. Nelson Machado. Lembra que eu falei que eu não fazia parte do mundo dos animes? Foi o Nelson Machado que me chamou para fazer a Chun-Li. E daí é claro que eu tenho muita gratidão pelo Nelson. Eu fiz o prefácio do livro do Nelson Machado, que conta a história da dublagem e tal. E a gente fazia listinhas de palavrões. E eu falava uma outra coisa legal que não era lista de palavrões. Você está me dando tosse, eu vou tossir. Se a gente vai cortar. Acabou? Não, pera, agora não. Agora deixa eu encerrar. Agora eu encerrei com a tosse. Tânia, queria agradecer. Recebeu a gente aqui na sua casa para esse papo. Muito obrigado. Eu vou dar o microfone agora para você dar as suas últimas palavras para os fãs. Se você, após eu ter tomado chazinho, eu não dava o microfone na minha mão nem na minha boca. Atenção que eu vou falar aqui. Olha só, gente, eu sou assim mesmo, eu só falo besteira. Meu trabalho é seríssimo, apesar de tudo. Eu tenho orgulho do meu trabalho e tenho orgulho de falar besteira. Eu gostaria de convidar vocês a assistir Irmão do Jorel, na Cartoon, que o Irmão do Jorel não é dublado. O Irmão do Jorel a gente faz a voz depois que é feito o desenho, um desenho nacional. Hein? Você disse que teve um ótimo desempenho no Cartoon? Parece que foi o desenho mais assistido do Cartoon Network ano passado. Tá indo agora para fora, vai passar na América Latina, vai ser dublado, né, em espanhol. Tá bem, não. É que a minha família é grande, a família do elenco é todo grande, por isso que foi muito assistido. Mas não, gente,
meu minuto de silêncio a Grand Chase, porque acabou de ter a festa, tem o lance da Edel, é uma pena. Outra coisa, o filme vai estrear, a gente está gravando essa entrevista pouco antes do segundo longa do Dragon Ball entrar nos cinemas, não sei quando isso vai ao ar, já foi dublado, a gente dublou uns 4 dias, a Fox realmente fez o maior segredo, foi diferente da Diamond, que quis fazer uma coisa, eu peguei o microfone para falar e falar coisas. Bom, eu gostaria que vocês vissem 2 programas meus no YouTube. Gostaria que vocês vissem Chá com Taradox. Gostaria que vocês vissem, sobretudo, Gina Pegadora, que é um programa maravilhoso. E por falta de tempo e um pouco de falta de público, eu só fiz 2 EPIs. Eu quero fazer mais, conto com você. O Chá com Taradox eu gravava ali naquela parede, sempre eu vinha assim e dava boa noite, do jeito que eu vou dar agora, segura aí o microfone, que eu chegava e falava assim, tocava a música, que depois ele pode pôr, eu chegava, gente! Boa noite! Eu sou Tânia Gaidage! Era isso. E acabou. Acabou? E aí, gostou do Papo com a Tânia? Não esquece de dar curtida, compartilhar, inscrever no canal, porque já temos o próximo programa engatilhado. E no próximo, uma entrevista exclusiva com o Nelson Sato, da Sato Company. Você não vai perder, né?